Olá a todos! Como sempre, eu sou Vlad para a História, atiro e sei umas coisas sobre atirar. Recentemente, 2 pessoas morreram e uma terceira ficou gravemente ferida em um incêndio em um estande de tiro em Prato. Infelizmente, não é a primeira vez nos últimos tempos que um estande de tiro pega fogo. Ano passado foi o de Letzi e alguns anos atrás o de Busto Arsizio. Infelizmente, essa história de estandes de tiro pegando fogo se repete com muita frequência. Mas o que quero contar para vocês hoje é a minha experiência. Não sou bombeiro nem especialista em combate a incêndio. Está longe de mim tentar ensinar a vocês os procedimentos corretos e como tudo deveria funcionar para prevenir incêndios nos estandes de tiro. Não, quero contar para vocês a minha experiência, porque eu tive uma experiência com um incêndio no estande de tiro, porque quando eu trabalhava na Polônia, ajudei a apagar um que poderia ter sido muito perigoso. E é um evento que, na verdade, me marcou um pouco, se não até me traumatizou levemente de uma maneira muito particular, mas vamos chegar lá. Por que ocorrem incêndios em estandes de tiro? Os incêndios nos estandes de tiro quase sempre acontecem por causa do pólvora não queimada. Quando se atira, na verdade, uma pequena parte da pólvora permanece não queimada. Ela é expulsa do cano da arma e então cai no chão em frente às posições de tiro. Regularmente em frente às posições de tiro. Mesmo após um dia intenso de tiro, você encontrará esse pozinho que é de uma cor amarela pálida, às vezes tendendo para o verde. Depende de como a pessoa interpreta a cor. Eu não sou muito bom em dar nomes para as cores, mas de qualquer forma vocês entenderam de que cor é. Aquilo é pólvora não queimada. Pólvora não queimada que, durante dias intensos de atividade de tiro, pode se acumular surpreendentemente rápido. Ainda pior se você usar um pouco de pólvora negra, pois ela deixa muitos resíduos e, em pressão ambiente, queima muito mais facilmente que a pólvora sem fumaça. Nós fizemos esse pequeno experimento de como queimam os 2 tipos de pólvora, a pólvora sem fumaça e a pólvora negra. Você está vendo isso na tela neste momento. Se vocês quiserem rever as características de combustão dessas pólvoras, podem fazer isso clicando no canto superior direito ou na descrição para ver o vídeo original. Esses resíduos de pólvora se acumulam e precisam ser limpos regularmente. Eu mesmo, agora atuando como diretor de tiro no TSN de Legnano, vou remover a pólvora que fica na frente das linhas. Vou contar então a minha história e como a minha história também mudou o meu comportamento nos estandes de tiro justamente em relação a esse perigo. O estande onde eu trabalhava na Polônia era totalmente fechado. Tínhamos uma série de salas, áreas de tiro, onde se praticava tiro com munição real. Em particular, essas salas eram 3 e em uma delas era necessário trocar o anteparo de balas. Agora, trocar o anteparo de balas é um trabalho bastante grande. Os anteparos de balas são construídos de forma bastante sólida, com muito material, justamente para capturar as balas e evitar riscos de ricochete ou coisas do tipo, outras coisas muito perigosas nos estandes de tiro. O anteparo de balas, depois de muitos anos, estava fortemente desgastado pelas centenas de milhares de tiros que havia recebido e precisava ser trocado. Era necessário retirar toda a areia que o compunha, era preciso limpá-la das balas de chumbo, era necessário remover uma série de blocos de concreto que estavam colocados atrás desse anteparo de balas. O novo anteparo de balas seria um pouco diferente, porque seriam 2 metros de blocos de madeira intercalados onde fica o alvo. Das placas blindadas que desviavam os tiros para baixo, para a areia que havia embaixo. Tinha essa madeira, essas placas intercaladas nas linhas de tiro, e embaixo da madeira a areia. Agora, a descrição exata de como esse para-balas é feito não é necessária. Eu poderia fazer um desenho para vocês, mas isso não importa neste momento. O que importa é que, ao mesmo tempo em que trocaram esse para-balas, decidiram fazer outros trabalhos. Já que era preciso fechar toda a sala de tiro, aproveitaram para fazer outras coisas. Em particular, era necessário pintar as paredes. Era preciso trocar os motores de alguns alvos móveis que ficavam bem ali e também era necessário trocar o piso. O piso era de cimento, mas sobre esse cimento, especialmente para tentar mitigar possíveis ricochetes caso alguém atirasse no chão, havia esse, digamos, manta, ou melhor, mantas. Eram feitos de uma borracha com 3 ou 4 milímetros de espessura. Eu os chamo de mantas porque eram fibrosos, mas também emborrachados. Até hoje eu não sei exatamente de que material eram feitos, mas o fato é que eram várias camadas, uma sobre a outra, de vários tamanhos. A ideia era que eles deveriam de alguma forma amortecer o ricochete, ou seja, se a munição atingisse, ela deveria ficar mais ou menos presa nesse piso,
podemos dizer assim. Aliás, a coisa funcionava surpreendentemente bem, porque muitas pessoas, esses desgraçados que atiravam mal, atiravam no chão e não havia ricochetes justamente por causa desse detalhe. Ao remover esse piso, também era preciso tirar a poeira. De fato, fazia um tempo que não tirávamos a poeira. Vale a pena matar 2 coelhos com uma cajadada só, fazer todos esses trabalhos nos dias em que aquela sala estaria fechada. Quando o incêndio começou, era início da tarde e eu estava na secretaria. Agora imagine um corredor longo, tudo se passava nesse corredor ao entrar no estande de tiro. A primeira coisa que você encontrava à esquerda era a secretaria, indo mais à frente, à direita tinha a armaria, a secretaria ficava de frente para a armaria. Era essa linha de tiro, então nesse corredor havia portas e as 2 salas eram separadas por 10, 15 metros talvez. Naquele dia eu estava na secretaria porque a secretária faltou. Como eu era o que falava melhor inglês e também tinha experiência em lidar com o público, tendo trabalhado, por exemplo, no turismo, eu era naturalmente quem substituía a secretária há muito tempo. Regularmente, quando a secretária não estava, na minha opinião, eu até ficava contente. Era um ambiente climatizado no verão e bem aquecido no inverno. O lugar era agradável, muitas vezes a gente ficava na frente do computador sem fazer nada. Era o ambiente de trabalho ideal, especialmente para um espírito mais italiano. Naquele dia, ouvi gritos, mas não sei o que diziam. Quero destacar algo importante. Não sei se vocês já viveram um momento de muita adrenalina. Tudo isso durou talvez 15 segundos, mas eu tenho uma distorção temporal dessa coisa. Gritos. Parece que durou muito mais e eu tenho isso em particular. Veremos depois, pois tenho um pequeno lapso de memória e não lembro como sair dali. O fato é que ouço os gritos e saio da secretaria para esse corredor e o que vejo é fumaça. Sair pela porta do estande de tiro e meu colega, outro diretor de tiro, correndo para dentro com um extintor. Por um segundo, talvez fosse uma fração de segundo, não acho que tenha sido mais de um segundo. Fiquei olhando para essa cena e me lembro que vi na parede à minha esquerda, no meio do caminho entre a secretaria e as linhas de tiro, o extintor, outro extintor. Meu colega estava me trazendo naquele momento outro. Corri para pegar aquele extintor e entrei na sala. Tinha muita fumaça, principalmente concentrada na parte de cima. Embaixo dava para ver mais ou menos e só dava para ver ele borrifando. E eu não vi mais chamas. No sentido de que quando entrei não vi nenhuma chama. Ele já estava borrifando e já tinha apagado. Eu comecei a borrifar ao lado dele, basicamente na mesma direção. Muito rapidamente lembro que fiquei sem ar. A fumaça era forte e irritava terrivelmente minha garganta e todo o sistema respiratório. Imaginem como se um gato colocasse as garras dentro da sua garganta e arranhasse repetidamente para cima e para baixo. O que eu me lembro depois é que estávamos eu e ele do lado de fora do estande de tiro, sentados, tossindo os pulmões para fora. Eu tossi os pulmões para fora naquele dia. Desde aquele dia, eu me analisei, fui me consultar. Fisicamente não tenho nada, mas ficou a sensação de que o tempo todo tem algo na minha garganta. Nunca foi embora. Desde aquele dia, eu sinto constantemente algo apertando minha garganta. Repito, fui me consultar e não tenho nada, mas ficou assim em mim. Não sei, provavelmente está na minha cabeça. Não só esse problema de garganta fechada, alguns anos atrás, há uns 2 anos, fez com que eu quase me engasgasse comendo um pedaço de carne. Desde então, não consigo mais comer bife. Isso me bloqueia psicologicamente, parece que algo fica preso na garganta. Repito, estou bem, não tenho nada, fui examinado, fiz exames e análises, estou muito bem, mas isso ficou comigo, isso ficou comigo. Eu constantemente sinto algo aqui. E penso naquele dia. E não como mais um bife desde esse outro evento relacionado, digamos, outra carne. Sim, mas repito, é uma coisa puramente psicológica. Lembro também que estávamos do lado de fora. E 2 cenas me vêm à mente. A primeira cena que me vem à mente é a filha do proprietário que naquele dia estava na loja de armas e, digamos, comandava o barco. Havia o proprietário, era uma empresa de família. O proprietário tinha 2 filhos, o herdeiro e essa irmã, digamos, do herdeiro, a mais nova. Muitas vezes eles se revezavam, pois não havia mais o que fazer naquele dia tranquilo. Tinha pouca gente também pelo fato de que uma das linhas de tiro estava fechada. Era um dia de semana, início da tarde.
Não tinha muita gente. Havia 2 pessoas atirando em outra das salas. Lembro da filha do proprietário que foi desligar a energia elétrica porque ainda saía muita fumaça. A gente não via chamas, mas ainda tinha muita fumaça e eu sei que ela estava decidindo se chamava os bombeiros ou não. E se os bombeiros chegassem, queríamos evitar danos ao sistema elétrico. Obviamente, eletricidade com água não é exatamente a melhor combinação. Então eu me lembro que cortaram a energia. E eu me lembro depois, e aqui não sei dizer se foi 5 minutos depois ou 2 horas depois. Juro pra vocês, não sei dizer, pelo amor de Deus. Eu estava lá fora tossindo, botando os pulmões pra fora, e meu colega estava ainda pior. Ele ficou 1 semana sem ser visto. Pra falar a verdade, eu voltei ao trabalho no dia seguinte. Ele estava muito pior, coitado, porque foi o primeiro a entrar e realmente apagou as chamas, depois eu cheguei. Repito, não me lembro de ver as chamas, mas fiquei ao lado dele e borrifei na fumaça, naquela direção. Talvez houvesse algo lá. Não sei, não me lembro. Ele estava muito pior do que eu, mas me lembro de outro colega meu, que não tinha sido envolvido diretamente nessa ação, porque ele estava nos fundos com os outros 2 que atiravam. Esse ex-policial, muito competente, polonês, que entrava com um extintor para verificar justamente se ainda havia chamas e se realmente era necessário chamar os bombeiros. Não chamaram os bombeiros, estava tudo certo. Deixamos ventilar o estande de tiro por várias horas. O dia estava encerrado. Lá. O que aconteceu? Por que o pó pegou fogo nesse estande de tiro? Vocês devem estar se perguntando. E toda essa história, bem... Mencionei o fato de que era preciso fazer esse para-balas com 2 metros de madeira. Só que esses blocos de madeira, para serem econômicos, não eram cortados exatamente certinhos, não se encaixavam um no outro pelo comprimento. Uma empresa que cuidava dessa coisa com operários contratados pelo proprietário tinha que fazer esse trabalho, que era bem pesado. Nós estávamos ocupados fazendo outras coisas. E um desses, um rapaz, pelo que entendi, estava no primeiro dia de trabalho. Ele tinha que moldar algumas dessas peças de madeira para encaixá-las. Disseram para ele usar a esmerilhadeira para fazer isso, mas para fazer do lado de fora. Não sei se ele não entendeu, foi preguiça ou negligência no último trabalho. Ele começou a cortar essa madeira no chão, em cima dessas lonas das quais ainda não tínhamos removido o pó. Ainda não tínhamos tirado essas coisas porque queríamos tirá-las depois. Após trocarem o para-balas, pois teria causado uma grande bagunça. E já valia a pena fazer uma limpeza, porque se colocássemos primeiro o novo piso, depois iam sujar de novo e aí teria que limpar de novo. Então esperávamos que eles fizessem a maior parte do trabalho para depois a gente limpar o pó e tirar esse piso, substituindo essas lonas que já estavam estragadas. Ele cortando com a esmerilhadeira um desses pedaços de madeira. Não sei se foi uma faísca, não sei se foi um pedaço incandescente da própria madeira. Algo fez a poeira pegar fogo. Não sei o que aconteceu com esse operário. Vi ele de relance naquele dia, mas pensava no outro. Depois não vi mais. Obviamente foi um dia bastante peculiar, porque, repito, tenho uma boa lembrança de como começou. Tudo isso e depois alguns flashes, quase do que fizemos. E, repito, deve ter durado tudo. Desde o momento em que saio da secretaria até... Acaba o extintor e eu saio, corro para fora porque está faltando ar. Uns 15 segundos, talvez, provavelmente. Foi um evento que com certeza me mudou. Não, agora não quero abusar da palavra traumatizado, mas com certeza teve um impacto forte em mim. E tem um comportamento que eu aprendi naquele dia, que eu sempre faço isso por instinto, não só no stand de tiro, quando vou aos stands, mas também quando entro em vários ambientes. Sabem o que eu faço? Eu olho onde está a saída de emergência e olho onde estão os extintores. A coisa de colocar os extintores bem visíveis com a placa de extintor parece bastante ridícula. Mas eu garanto para vocês que na hora da necessidade... O fato é que eu quase me deparei com ele porque ele estava na minha frente, à esquerda. A poucos metros, eu o via olhando para a porta, justamente do stand de tiro. Isso me ajudou muito a reagir e fazer a coisa certa. Muitos, quando assistem às notícias na TV, dizem: sim, talvez eu teria sobrevivido nessa situação. Sim, esses idiotas que morreram nessa situação. Não, essas situações são violentas, são rápidas, são extremamente perigosas. E os tempos de reação são curtíssimos.
são realmente curtos e as coisas vão por água abaixo. Por falta de outros termos, muito rapidamente. E desde aquele dia, quando entro em um ambiente, repito, olho onde está a saída e olho instintivamente se vejo os extintores onde estão. Pois sei que esse comportamento pode me salvar. Já vi isso acontecer. Não tenho mais conselhos, pois, como disse, não sou especialista em prevenção e combate a incêndios nem bombeiro. Mas me avisem nos comentários se vocês já viram situações perigosas com incêndios nos estandes de tiro ou se tiveram outras experiências com incêndios. Talvez hoje, com os comentários de vocês, eu e outras pessoas aprendamos alguma coisa. Por hoje é só. Nós, como sempre, nos vemos na próxima.